Muito bem, a estrutura patrimonial, ela sofre impactos e pode ser modificada em função das operações que a empresa realiza. Ela pode comprar, vender, negociar, transferir, enfim, fazer pagamentos, obter recebimentos, cobrar juros, enfim, uma série de operações que vão impactar no resultado da estrutura patrimonial, que independente do valor, ela precisa manter a igualdade. Ativo tem que ser igual ao passivo mais o patrimônio líquido. Muito bem, nós vamos nos debruçar agora sobre o impacto das despesas e receitas, aquelas que não entram na estrutura patrimonial, pois, como vimos, o que entra no patrimônio da empresa? Bens, direitos, esses dois denominados de ativo, e obrigações, que de acordo com o tipo de obrigação, eles podem ser classificados como passivo, que são as obrigações da empresa com terceiros, e patrimônio líquido, que é a obrigação da empresa com os sócios. Bom, mas nós vimos que as receitas e despesas, o resultado do confronto entre elas, causa impacto no patrimônio. Como causa impacto no patrimônio, se a gente acabou de dizer que ele não faz parte dele, mas o resultado, que pode ser lucro ou prejuízo, vai impactar o patrimônio, porque vai fazer o patrimônio líquido ficar maior, porque o ativo aumentou, ou o patrimônio líquido ficar menor, porque o ativo diminuiu, certo? Da mesma forma com o passivo. Bom, então vamos entender o seguinte. Receita eu vou confrontar com despesa a cada período. A cada mês podemos fazer assim. Eu vou confrontar as receitas que eu tive num determinado mês com as despesas deste mesmo mês, para saber, ao final do mês, se eu tive mais receitas do que despesas e, portanto, lucro, ou se eu tive mais despesas do que receitas e incuti em prejuízo. Bom, se a empresa obteve lucro, eu tenho que demonstrar isso no patrimônio da empresa. Afinal de contas, a empresa cresceu. E se, da mesma forma, a empresa obteve prejuízo, eu preciso evidenciar isso no patrimônio, porque a estrutura patrimonial se reduziu. Então, o impacto é muito significativo das receitas e despesas, mas somente o resultado delas. Eu tenho que selecionar e reunir todas as receitas e fazer o mesmo com as despesas e confrontar uma com a outra. Muito bem, nós trouxemos aqui um exemplo muito simples para a gente demonstrar essa diferença das receitas e despesas em relação às contas, né, que participam do patrimônio, os ativos, passivos e patrimônio líquido. Como você pode observar, o primeiro exemplo é uma integralização de capital. Integralizar capital significa entregar o dinheiro. Primeiro eu assumo um compromisso, que é denominado de subscrição. O que é subscrever? É assumir o compromisso de participar. Eu vou participar da sociedade, vou colocar meu nome lá no contrato e se esse contrato for aprovado, se a empresa começar a funcionar, eu tenho que entregar, integralizar aquilo que eu disse que ia fazer, a minha parte do capital. Então a integralização de capital aí no valor de 100 mil, fazendo com que a empresa tenha dinheiro, que a gente denomina como caixa, como a gente viu, que fica no ativo, porque é um recurso da empresa agora, os sócios entregaram para ela, e o patrimônio líquido com a conta capital social, que nós vimos que é a nomenclatura que identifica o investimento inicial. Se a empresa, por exemplo, compra mercadoria para vender, ela tem um novo ativo. Afinal de contas, ela pega esse dinheiro e compra mercadorias. Então, o resultado é evidenciado no patrimônio com o surgimento de uma outra conta, de um outro nome, estoque. Então, o dinheiro que ela tinha, que era 100, agora não é mais 100, é 50. Afinal de contas, ela pegou a metade desse valor para adquirir as mercadorias.
Nesse sentido, a conta de mercadorias aparece evidenciada, descrita no patrimônio, no ativo, afinal de contas, ela representa um bem. Continuando a partir deste exemplo, a gente tem a situação de uma compra a prazo. A empresa adquiriu, agora nesse segundo exemplo, veículos e o fez a prazo. Como eu estou representando um novo ativo, afinal de contas, eu estou adquirindo um automóvel, um veículo que é da empresa agora, e eu preciso evidenciá-lo no ativo, mas ao mesmo tempo eu constituo um passivo, porque a empresa ainda não fez o pagamento, não teve o desembolso desse recurso, mas o valor de contas a pagar fica descrito lá no passivo. Então, observem que, quando se trata de ativo, passivo e patrimônio líquido, os nomes das contas, dos recursos, eles aparecem identificados. Mas logo em seguida, a gente faz o pagamento de um aluguel. E aluguel é reconhecido como despesa, porque aluguel não é um bem, não é uma coisa que você compra. Você não compra aluguel. Nem é um valor a receber, nem é um valor a pagar, afinal de contas você já está fazendo o pagamento. Ele é uma despesa. E como a gente pode observar aí na estrutura patrimonial, não aparece em lugar nenhum a palavra aluguel, assim como nós fizemos quando adquirimos a mercadoria, o estoque, os veículos. No entanto, ele impacta negativamente, surgindo aí um prejuízo acumulado. Por que esse prejuízo acumulado? Porque o ativo ele foi reduzido no valor de 10 mil, o passivo não foi alterado. Então, em relação à situação anterior, o passivo é o mesmo, mas o ativo é menor. Portanto, para a gente garantir a equação patrimonial, a igualdade patrimonial, o patrimônio líquido também ficou menor. Mas, para a gente falar positivamente, a gente tem aí um outro exemplo, uma compra de imóveis, uma parte à vista, 50%, e uma outra parte a prazo, evidentemente. Nós fazemos como a situação anterior. O ativo, né, agora ele tem um quarto componente, que são os móveis, e o contas a pagar ele ficou aumentado, porque eu já tinha uma dívida, uma obrigação com a compra do veículo, agora eu somo, eu acresço ainda essa compra de imóveis. Mas observem que tanto móveis como contas a pagar, eles aparecem evidenciados na estrutura patrimonial. Por fim, a gente tem aí uma situação de venda de estoque. Ele vendeu a metade dos produtos que estavam lá no estoque, só que ele vendeu pelo preço de 40 mil. Muito bem, e como ele tinha no estoque 50, ele vendeu 25, a metade. Só que esse é o valor do custo que ele teve, o que ele gastou para comprar. Mas o valor da venda foi maior. A diferença entre o valor que eu vendi e o valor que eu comprei dá o lucro que a empresa obteve. Então vocês podem observar que o lucro foi tão grande que deu para cobrir o prejuízo e ainda acrescentar 10 mil, certo? Dessa forma, a gente observa que o valor da venda representou uma receita, o que eu gastei para comprar representou uma despesa e a diferença, que foi o lucro, impactou diretamente no patrimônio líquido. Dessa maneira, a gente vê como é diferente quando eu tenho uma movimentação patrimonial com contas que representam ativo, passivo e patrimônio líquido, e uma forma diferente quando eu tenho despesa e receita.